Bom dia a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar aqui novamente. Como o pastor disse, algum tempo atrás já estive aqui na Plenitude. Talvez alguns irmãos estejam daquele tempo, já tenham me visto aqui. Mas se não, é um prazer estar aqui conversando com os irmãos, compartilhando aquilo que Deus tem nos dado da sua palavra. Eu queria dizer que você talvez tenha já me ouvido, porque eu tenho uma programação. Então a BBN, lá de São Paulo, passa um programa chamado Através da Bíblia. E também as duas rádios aqui de São Luís, a 92 e a Rádio Esperança, também passam essa programação da Rádio Transmundial. Eu sou um dos preletores, sou um dos produtores lá da Rádio Transmundial. E além desse programa Através da Bíblia, graças a Deus, tem mais outros dois programas também que estudam a Bíblia. Um é chamado Palavra em Canções, em que a gente vai descobrindo a base bíblica para as canções que nós cantamos. É importante que a gente cante sempre louvando ao Senhor, mas com boa base bíblica, porque a música fica em nossa consciência e é com isso, então, com a palavra, se é uma música bem bíblica, fica no nosso coração, na nossa consciência. E um outro programa é o Perguntas e Respostas, que os ouvintes fazem para nós, é o Entendendo a Bíblia. O programa é que nós respondemos todas as perguntas que os ouvintes fazem, respondendo através da Bíblia. E a partir daí, então, temos essa possibilidade de novamente trabalhar com a palavra de Deus. O Senhor tem nos dado o privilégio de, pela graça dEle, através desse programa, também produzir livros. Temos alguns livros ali fora para você, se quiser dar uma olhada depois e adquirir. São livros, são comentários bíblicos. Deus tem pedido para mim, muito claramente, nesses últimos tempos, que eu faça os comentários bíblicos de todo o Novo Testamento. E pela graça de Deus eu estou fazendo isso. Só falta um livro para fazer o comentário. O Apocalipse, inclusive, já foi, mas já está aí para ser vendido. Mas falta o livro de Hebreus, porque a gente não sabe quem é o autor ainda, então a gente tem que ficar procurando saber esses detalhes e tal. Mas, na verdade, é que o livro de Hebreus tem uma teologia muito especial. Você tem que estudar bastante o Antigo Testamento, principalmente o livro de Levítico, para depois poder fazer um bom comentário para o livro de Hebreus. Então, pela graça de Deus, os 26 livros do Novo Testamento já foram completados, alguns já estão, a maior parte já está aí para ser vendida, e também alguns outros vão sair da gráfica até o final do ano, se Deus quiser. Mas eu queria compartilhar com vocês nessa manhã um texto que realmente todos nós já conhecemos, mas um texto é rico, muito rico da palavra de Deus. Por quê? Porque ele descreve exatamente como os primeiros cristãos viviam. É Atos 2, 42 a 47, se você puder abrir a sua Bíblia, eu agradeço a sua gentileza e eu vou ler e você vai me acompanhar nesse texto muito importante. Atos capítulo 2, 42 a 47, nós vamos ver as características de uma igreja modelo. Essa era a primeira igreja que aparecia, então, depois da morte, da ressurreição e da glorificação do Senhor Jesus Cristo. Depois que o Espírito Santo veio, lá no comecinho do capítulo 2. A partir daqui, então, Lucas vai contando como que viviam os primeiros cristãos. E eu quero, então, ler esse texto para nós considerarmos essa parte da palavra de Deus de uma maneira muito preciosa. Diz assim a palavra de Deus: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas eram feitas pelos apóstolos. Sinais e maravilhas eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Fazendo o quê? Louvando a Deus
e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Que Deus possa nos abençoar na meditação da sua palavra. A primeira pergunta que nós podemos fazer, e o Jonas está nos ajudando hoje lá Isso, muito obrigado, Júnior. A primeira pergunta que nós devemos fazer é exatamente essa que aparece aí. Como viviam os primeiros cristãos? Porque se você lembrar um pouquinho, vamos tentar lembrar um pouco sobre o contexto de Atos. O que nós temos em Atos dos Apóstolos? Temos no capítulo 1 alguma coisa muito especial, que é o quê? A subida do Senhor Jesus Cristo. Ele fica ainda 40 dias com os discípulos, provando que ele de fato ressuscitou, que ele não é um espírito ambulante por aí, não. Ele come com eles. Lembram-se lá no finalzinho de João, ele faz um café da manhã muito especial para os discípulos. E aí, então, ele fica 40 dias ainda falando sobre o reino, falando sobre a possibilidade de termos esse contato direto com o Senhor. Por quê? Porque agora o véu do templo foi rasgado, lá na crucificação. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo, mostrando o quê? Que era a vontade de Deus ter comunhão conosco, com raça humana. E a partir daí, então, temos um livre acesso, um livre caminho para falar com Deus. E o Senhor Jesus foi orientando os discípulos falando sobre isso daí. Falando também sobre a possibilidade de que um dia, eu e você e todos nós, aqueles que se tornam discípulos por quererem no Senhor Jesus, vão estar com Ele para sempre. E aí foi conversando, etc. e tal. E quando você pega o capítulo 1, versículo 6 do livro de Atos, você vê uma pergunta muito interessante dos discípulos que ainda não tinham plena consciência de quem é que eles estavam seguindo. Eles estavam seguindo o Deus vivo, aquele que se encarnou, se fez carne. Mas eles não tinham consciência disso. Tanto é que no versículo 6, se você abrir a sua Bíblia lá, Atos 1:6, alguém pergunta: então esse é o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Eles estão pensando ainda que o Senhor Jesus é rei político, é um rei de eleições. Lá não tinha eleições como nós temos hoje pela manhã aqui, mas era um rei completamente que tinha trabalhado ou que teria trabalhado em favor do povo, trabalhando, administrando o Estado. O Senhor Jesus fala: não é nada disso não. E aí no versículo 8, que é um versículo bem conhecido, Atos 1:8, ele fala: vocês fiquem em Jerusalém e vão receber o quê? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O reino de Deus é para testemunhar, é para falar, para convidar pessoas para entrar para esse reino. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria e confins da terra. Então, quando nós olhamos para o livro de Atos, nós encontramos o quê? O finalzinho da vida do Senhor Jesus, vida física, terrena, mas logo vamos encontrar também a subida, a glorificação do Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus diz que recebereis poder ao discípulo sobre vós o Espírito Santo, ele está se referindo exatamente a isso. O Espírito Santo viria para completar a obra que ele começou. E quando nós olhamos para o começo do capítulo 2, nós encontramos exatamente a vinda do Espírito Santo para começar a igreja, para iniciar a igreja. A igreja é feita a partir da obra do Senhor Jesus Cristo na cruz, da sua glorificação, mas também a partir da vinda do Espírito Santo para as nossas vidas. E a partir dali, então, começa o cristianismo. A primeira igreja, no primeiro sermão de Pedro, se você olhar para o capítulo 2, um pouquinho antes daquele texto que eu li, dá uma olhadinha, por gentileza, no versículo 45 do capítulo 2, desculpe. Capítulo 2 de Atos 45. Vendendo suas propriedades, bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Quer dizer, era uma comunidade completamente ligada uma com a outra. Por quê? Porque quando você vê, é uma coisa muito interessante.
você vê um pouquinho antes do capítulo 2, você vê que Pedro, aquele que negou o Senhor Jesus, agora tem a possibilidade de dar um testemunho maravilhoso e faz uma pregação. E quando você olha para o versículo 41 do capítulo 2, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. Então começamos ali a igreja. E é interessante que o autor desse evangelho, dessa carta, desse livro, dessa história bonita, é o Dr. Lucas, que vai se reunir com Paulo lá no capítulo 16. Mas ele conta então a história do começo da igreja. E a pergunta era, como é que viviam esses cristãos? 3.000 pessoas, de uma hora para outra, não eram mais judeus. Criam agora que Jesus era o Messias. Criam que as profecias do Antigo Testamento tinham se cumprido, tinham se concretizado na vida daquele carpinteiro. É uma coisa interessante a gente pensar nisso. Como é que esse pessoal que sempre procurou cumprir a lei mosaica, de uma hora para outra, entende, recebe o poder do Espírito Santo e entendem que agora esse homem que foi pregado numa cruz, esse homem era o Messias, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Como é que eles viviam? Uma porção de gente nova, e com certeza alguns gentios também ali no meio. Por quê? Porque quando o Espírito Santo veio, muita gente estava lá. E a partir daí então, vale a pena nós olharmos para esse texto, para a gente ver como que a igreja começou a viver. E se é uma igreja que é inicial, as nossas igrejas do século 21 também têm que olhar para a Bíblia e perceber algumas características dessa igreja para que também possa viver de uma maneira bíblica, agradável a Deus. Nos versos 42 e 47, nós encontramos essa resposta, como é que eles viviam. Nesse texto nós vamos ver uma visão de uma igreja funcionando de uma maneira correta nos dias apostólicos. Essa visão, a próxima slide nos mostra o seguinte, essa visão nos serve de modelo para avaliarmos o quê? A nossa igreja, a igreja dos nossos dias. Mas quando nós avaliamos a igreja, eu queria que você soubesse, que você lembrasse, que quando nós avaliamos a igreja plenitude a partir da igreja lá de Jerusalém, você está avaliando o quê? A sua própria vida. Porque quem é a igreja? É você, sou eu. A igreja não é esse prédio muito bonito, bem instalado aqui, não. A igreja somos nós. Então, quando nós avaliamos aquilo que aconteceu lá, nós estamos nos avaliando. E eu espero em Deus que você possa também estar olhando para a sua vida a partir dessa palavra, para ver como é que você anda, como é que andaram os primeiros cristãos e como nós andamos agora. Sem vícios, sem a mão do homem, sem ideias pré-concebidas, a igreja primitiva era e sempre será um modelo para nós seguirmos. Então, quando nós olhamos para 42 a 47 de Atos, nós vamos encontrar exatamente isso. Uma possibilidade de avaliar as nossas vidas, de avaliar a nossa igreja, a partir da palavra de Deus. Nós temos várias ideias sobre igreja, mas a ideia básica está aqui na palavra de Deus. E a partir daí é que nós precisamos entender e colocar em prática, segundo a capacitação que o Senhor pode nos dar. Diante disso, há uma frase que valeria a pena você até anotar, você ter ela como padrão para a sua vida, para a vida da igreja. E a frase aparece exatamente aí. Somente a igreja que mantiver o modelo original do cristianismo é que vai ter sucesso na sua tarefa, na sua missão. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja fica claro quando o Senhor Jesus diz para nós, quando Ele vai embora, quando Ele vai subir, quando Ele vai ser glorificado, que aparece lá aquilo que a gente chama de grande comissão, lá em Mateus capítulo 28. A igreja tem uma tarefa, fazer o quê?
fazer discípulos. Fazer discípulos. A grande tarefa nossa é proclamar o Evangelho. O Senhor Jesus mesmo disse isso. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis o quê? Minhas testemunhas. Vocês serão meus proclamadores. Vocês anunciarão aquilo que eu vim fazer aqui. Isso é, dar a minha vida para a salvação da humanidade. Isso é, daqueles que crerem. A partir daí, então, a igreja que quer, de fato, cumprir a sua missão, ela tem que manter esse modelo original do cristianismo primitivo. E a partir daí, então, esse texto que Deus tem colocado aqui, pela inspiração que deu a Lucas, vai nos mostrar, então, algumas características dessa igreja. Eu queria mostrar, nessa manhã para você, 5 características de uma igreja modelo. E eu espero que Deus possa nos abençoar, olhando para a igreja, mas olhando também para as nossas vidas. Porque quando nós falamos, novamente eu repito, falamos sobre a igreja e estamos falando sobre as nossas próprias vidas. Então a primeira característica de uma igreja modelo, ela deve se caracterizar pela perseverança. Perseverança. E aqui eu e você somos desafiados exatamente a fazer o quê? A ser perseverantes. O que significa essa palavra perseverança? Significa exatamente isso. Uma constância de objetivos, uma continuidade de objetivos. Decidimos alguma coisa e vamos fazer aquilo que nós decidimos. Pela graça de Deus, na capacitação do Senhor, vamos continuar fazendo aquilo. Não desistimos, não enfrentamos obstáculos que nos impeçam de fazer alguma coisa. Decidimos, perseverança é continuar firme naqueles propósitos, naqueles objetivos que nós temos. E aqui é interessante a gente perceber que são 4 ideias muito claras que essa igreja era perseverante. E isso significa que eu e você devemos continuar firmes nessas 4 atividades. Qual era a primeira atividade que aparecia aqui? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Que doutrina é essa? Não é nada mais, nada menos do que agora a palavra de Deus. Naquele tempo, ainda o que acontecia? Acontecia o seguinte, muitas escrituras do Antigo Testamento nosso, que era a tradição, que era a escritura judaica, apontavam para o Senhor Jesus Cristo. E aí o Senhor Jesus Cristo veio e concretizou isso. Então, que doutrina era essa? A doutrina dos apóstolos era o contar dos apóstolos, o testemunho dos apóstolos, aquilo que o Senhor Jesus tinha feito, o que o Senhor Jesus tinha falado, o que o Senhor Jesus tinha ensinado. Quando nós olhamos para um texto, se você quiser anotar aí, Mateus 4, 23 e Mateus 9, 35, nós temos uma pequena descrição muito bonita, concentrada, do ministério do Senhor Jesus Cristo. Ele veio para ensinar, veio para pregar e veio para curar. Qual era a doutrina dos apóstolos? Era exatamente contar esses fatos que tinham acontecido. E aí é interessante que essa igreja continuava firme, constantemente, ouvindo os apóstolos contarem aquilo que o Senhor Jesus Cristo, pela graça de Deus, no poder do Espírito Santo, tinha feito durante o seu ministério de 3 anos e meio, mais ou menos. Antigo Testamento nosso, ou então Bíblia hebraica, agora sendo cumprida na vida do Senhor Jesus Cristo e anunciada pelos apóstolos, para que mais gente ainda pudesse ouvir e conhecer o que o Senhor Jesus tinha feito. É interessante que nós temos que pensar também que esse grupo de 3.000 pessoas era agora um grupo um tanto quanto rebelde daquela situação do judaísmo. Eram pessoas que não queriam mais contato com aquelas tradições antigas do judaísmo. Eram pessoas que agora tinham entendido que o templo foi aberto, a cortina foi rasgada. Eles podiam agora falar diretamente com Deus, sem necessidade mais de um sacerdote humano. Nós tínhamos e temos agora, graças a Deus, o Senhor Jesus Cristo. Hebreus fala que Ele é o nosso sumo sacerdote. E nos dá
a possibilidade de falar diretamente com Deus. Nessa manhã, o que nós estamos fazendo é exatamente isso, cultuando esse sumo sacerdote, esse que nos abriu esse caminho para falarmos diretamente com Deus. Então, imagina só, é um grupo formado por gente de todo tipo, de várias cidades, até de várias nações, e estavam perseverando no quê? Ao ouvir aquilo que os apóstolos falavam sobre o Senhor Jesus Cristo. Queridos, nós não precisamos mais ouvir os apóstolos, nós temos a Bíblia, que graças a Deus foi feita, e a partir dela podemos ouvir sim, aqueles que pregam a palavra de Deus. O que nós temos visto hoje em dia, infelizmente aqui no Brasil, e você tem acompanhado isso pela mídia, muita gente usando a Bíblia, mas falando coisas completamente fora da realidade bíblica. Estude a Bíblia, persevere no estudo da Bíblia. Como é que vai a sua devocional? Você tem devocional? Nós nos alimentamos todas as manhãs, todos os dias, com alimento para o nosso corpo físico. Como é que vai a nossa vida espiritual? A palavra de Deus, o Senhor Jesus disse que Ele é o verdadeiro maná que desceu do céu. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é o nosso alimento. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, mas perseveraram também na comunhão, essa unidade, essa amizade, essa koinonia. A palavra koinonia significa exatamente isso. Tudo nos era comum, tudo lhes era comum. Significa o seguinte, hoje em dia, se você tem um carro para você, para sua família, mas você tem um carro também para dar carona para os seus irmãos que não têm. Num dia de chuva, ou então num dia de grande calor, como a gente faz aqui em São Luís de vez em quando, faça isso, compartilhe. Você tem uma casa gostosa, agradável, chame gente para lá, para ter um pequeno grupo. Tinha tudo em comum, tudo em comum. Por quê? Porque entenderam que nós agora cristãos somos uma nova família, somos um novo grupo, um novo povo de Deus. Não é mais uma nação de Israel, é o povo de Deus, de várias nações. O Senhor Jesus, diz Paulo lá em Efésios, quebrou as barreiras que existiam. Não tem mais barreiras, então todo mundo, todos são um em Cristo Jesus. Havia comunhão perfeita, havia harmonia, havia paz, havia unidade na igreja. Perseveravam no partir do pão. Que frase é essa? É alimentação? Sim, alimentação. Mas principalmente participavam da ceia do Senhor. Participavam daquele momento em que se relembrava aquilo que o Senhor Jesus tinha feito na cruz do Calvário por cada um de nós. Como é bom participar da ceia, porque nós lembramos daquilo que o Senhor Jesus fez por cada um de nós. Morreu na cruz, derramou seu sangue para perdoar o nosso pecado. Nós temos que lembrar isso. Não é apenas uma vez por mês, não. É constantemente, perseverança, lembrando que o Senhor Jesus Cristo fez por todos nós. Mas perseveraram também, sabe aonde? Na oração. Na oração. É interessante, se você perceber, doutrina dos apóstolos é Deus falando conosco, através dos seus escolhidos. Deus falando conosco. Mas no quarto item aqui, é nós falando com Deus. Nós nos comunicando com Ele, através da oração. Uma igreja que ora, é uma igreja que está diretamente ligada com Deus. Uma igreja que está diretamente ligada com o Senhor. Recebendo dele o quê? As bênçãos, louvando a Deus em oração. Muitas vezes nós ficamos só pedindo, mas temos que lembrar que ao pedir e o Senhor nos responder, temos que lembrar também o quê? Que devemos agradecer ao Senhor. A oração é a base para a nossa fé. Nós vamos crescer na fé quando estudamos a palavra de Deus. E quando estudamos a palavra de Deus, nós podemos chegar diante dele, abrir o nosso coração. O Senhor Jesus nos ensinou como devemos orar. Você lembra lá da oração chamada do Pai Nosso, lá em Mateus capítulo 6. Temos a oração coletiva na igreja,
Acabamos de fazer uma oração agora há pouco pelos aniversariantes, pelos doentes, agradecendo a Deus. Mas temos a oração pessoal também. Jesus fala lá em Mateus capítulo 6, daquela oração que você faz na sua devocional. Que oração é essa? É a oração do quarto fechado. Ah, mas eu não tenho quarto. Ah, mas o meu quarto não tem porta. Não tem problema. O que Jesus está falando é que você tem que ter um momento na sua vida, no seu dia a dia, em que você e Deus estão falando um com o outro. Você recebendo dele através da palavra de Deus e você falando com ele através da oração. Pedindo, agradecendo, falando com Deus e Deus, que é o nosso Pai, que é o Pai nosso, vai ouvir as suas palavras e vai realizar aquilo que está na vontade dEle, na vontade dEle. Uma coisa que nós precisamos aprender muito em oração é exatamente isso, sempre pedir, mas pedir segundo a vontade dEle. A primeira carta de João, capítulo 5, versículo 13 e 14, nos mostra exatamente isso, que Deus responde à nossa oração, se a nossa oração for feita segundo a vontade dEle. E infelizmente hoje em dia nós vemos muitas vezes aí lá pela televisão, alguns pregadores falando o quê? Não, você deve insistir, cobrar de Deus. Afinal de contas, quem é o Senhor? É você ou é Ele? O próprio Senhor Jesus Cristo fez uma oração lá naquela quinta-feira à noite, lá no Getsemane. Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, porque estou vendo que está muito pesado levar o pecado do mundo inteiro sobre os meus ombros, ficar desligado do Senhor. Passa de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, faça a tua vontade. Se o próprio Senhor Jesus se submete à vontade do Pai, por que nós vamos ficar aqui exigindo de Deus alguma coisa? Pela graça de Deus, nós estamos aqui. Então, oração é essa comunhão gostosa com Deus. Então, uma igreja que tem uma característica, modelo, que é um padrão de vida, ela cumpre essa primeira característica, que é a perseverança na oração, na leitura da palavra de Deus, na comunhão e na ceia, relembrando aquilo que o Senhor tem feito por nós. Mas o texto continua, e é um texto que realmente desafia. E logo a seguir, nós temos a segunda característica dessa igreja. Ela era caracterizada pelo temor. É interessante perceber essa palavra. O que é temer a Deus? É ter medo de Deus? Não. Ter medo de Deus é uma coisa, porque você pensa que Ele é um Senhor severo, e o Senhor é justo, é severo também, mas Ele é um Deus de amor. Temer a Deus é levar Deus a sério. Sabe por que a gente tem que entender essa frase aqui, que é um pouco mais nossa, assim? O que é temer a Deus? É porque nós, quando chegamos aqui no domingo pela manhã, ou domingo à noite, celebrando o Senhor, nós chegamos aqui com o espírito todo propenso à adoração, propenso a cantar, propenso a ouvir a palavra de Deus. Mas quando saímos daqui, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, a gente esquece de algumas coisas. E a gente vai vivendo da maneira que a gente tem que viver. E muitas vezes, vivendo conforme a sociedade exige de nós. E nós esquecemos que Deus está conosco constantemente, no dia a dia. Temer a Deus é levar Deus a sério, sabendo que Ele está comigo aonde? Lá na escola, lá na universidade, lá no trabalho, lá na vizinhança, lá no meio da minha família. Levar Deus a sério é saber que Ele está presente conosco, constantemente. Nós estamos na presença de Deus, constantemente. E uma igreja que se caracteriza por ser uma igreja padrão, uma igreja modelo, os crentes, os cristãos dessa igreja, levam Deus a sério, temendo a Deus. E aí, quando nós tememos a Deus, olha o que acontece. O temor realmente é dirigido a Deus. O temor deve ser de todo o grupo. Nós somos uma família, é uma unidade.
Não podemos deixar somente, vamos imaginar, o pastor aqui, o grupo de louvor, eles têm que a responsabilidade de conduzir a igreja. Não, todos nós somos igreja, todos nós trabalhamos, todos nós tememos a Deus, todos nós adoramos o Senhor. Não é só o pessoal do palco, não, é toda a igreja. Todos nós estamos envolvidos nessa manifestação do Senhor, porque é interessante, quando nós tememos a Deus, os resultados são especiais. Sinais e prodígios. Deus se manifesta, o mesmo Deus daquele tempo é o mesmo Deus de hoje. E nós precisamos temer a Deus. Honrando o Senhor vem e se manifesta no nosso meio. O grande desafio nosso é exatamente esse. Pessoalmente, eu preciso temer a Deus para que eu veja as maravilhas de Deus na minha vida. Você deve se lembrar, por exemplo, daquela situação em que o Senhor Jesus é chamado por Marta e Maria por causa da morte do seu irmão Lázaro. E ele demora ainda 4 dias, porque sempre acontece tudo no tempo do Senhor, não no nosso tempo, não da nossa maneira, conforme a vontade dEle. E aí o que o Senhor disse para Marta e para Maria? Se creres, se você tiver temor a Deus, você verá a glória de Deus. Por que muitas vezes nós não vemos a atuação de Deus de uma maneira um pouco mais direta? Porque nós não tememos a Deus, porque nós não cremos. Mas quando essa igreja temia a Deus, servia a Deus de uma maneira bem firme, perseverante, por exemplo, como nós vimos nessa primeira faceta aqui, a obra do Senhor, o poder do Senhor era manifesta. E olha só, deixa eu falar uma coisa. O poder do Senhor, sinais e maravilhas, não precisa ser nenhuma cura espetacular, nada assim, muito fantástico, não. É aquela paz interior que reina no nosso coração também. Mesmo nos dias das necessidades, das piores situações, o Senhor faz um sinal especial, porque Ele é o Deus de toda a consolação. Eu e você precisamos experimentar isso constantemente. Nós tivemos agora, eu estou chegando de São Paulo, cheguei na sexta-feira junto com a Beth e minha esposa, e aí, no começo da semana, nós tivemos uma situação muito delicada em termos familiares. A sogra do meu filho faleceu de uma hora para outra. Um problema do coração, pifou de uma hora para outra. O marido dela, o Mário, estava em casa cuidando e tal. Ele vai para a cozinha para arranjar alguma coisa para ela. Quando ele volta, ela está morta. De uma hora para outra. E aí tivemos na terça-feira no velório. Que coisa. Cantamos, louvamos a Deus, porque para o crente que teme a Deus, tudo é diferente, porque nós temos o Senhor Jesus. Eu espero que você curta isso. Que coisa bonita. Cantamos, por quê? Porque há tristeza sim, há choro sim, mas a certeza de que um dia nós vamos estar na presença de Deus. Esses são sinais e maravilhas, pequenas coisinhas que o Senhor faz, que nos alegram o coração. Ao mesmo tempo, quando a gente olha para o capítulo 2, capítulo 3, você vê que Pedro e João têm uma manifestação do poder de Deus, quando eles curam aquele paralítico. Deus pode fazer as mesmas coisas ainda hoje em dia, mas Ele quer o quê? Gente que teme a Ele, gente que respeite, gente que se abre para que Ele possa atuar. Há uma passagem muito interessante nos evangelhos, quando Jesus está, por exemplo, em Nazaré, que é a sua terra em que ele cresceu, e não havia possibilidade de fazer o quê? Sinais, porque eles eram incrédulos, eles não criam no Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, então, sai de Nazaré, Betsaida, porque eles não criam no Senhor Jesus Cristo. Não fez sinais e maravilhas por falta de fé. Por falta de fé. Queridos irmãos,
nós somos desafiados a crer, a temer o Senhor, porque isso ainda pode acontecer hoje, sinais e maravilhas, nas coisas pequenas que invadem o nosso ser, nos dando paz, mas com certeza, naquilo que nós precisamos, uma cura, um restabelecimento, nós oramos e Deus pode atuar. Pode atuar sim através da medicina, sem dúvida, mas a boa mão de Deus, numa cirurgia, está sobre os médicos que estão operando, que estão fazendo uma cirurgia, num servo ou numa serva de Deus. Precisa orar, precisa temer a Deus. É uma igreja que vive pelo temor. Essa é uma segunda característica maravilhosa. Uma igreja que teme a Deus. E quando essa igreja temia a Deus, os prodígios aconteciam. O Senhor se manifestava. E o Senhor gosta de se manifestar para provar que Ele é Deus e que nós somos seus filhos. E Ele nos acompanha com muito carinho. Olhando, por exemplo, para Deuteronômio capítulo 8, quando Moisés está levando a segunda geração para entrar na terra prometida, é muito interessante a gente perceber o seguinte. Deus fala o seguinte, olha, eu te humilhei, mas eu te sustentei durante 40 anos. Por quê? Porque essa geração, a segunda geração que entrou na terra prometida, não foi a geração incrédula. Não sei se você se lembra um pouquinho da história do Antigo Testamento, mas é bom lembrar. A primeira geração foi aquela geração que percebeu o quê? Sinais e maravilhas. Que sinais? As 10 pragas de Deus contra o Egito, uma maravilha maravilhosa mesmo, uma maravilha fantástica, o mar vermelho se abrindo, andando pelo deserto e saindo perigosamente lá do Egito, com um grupo de soldados vindo com Faraó, mas eles morreram afogados ali naquele mar. Era uma geração que tinha visto sinais e maravilhas, mas o que aconteceu? Chegaram em Cades Barneia e não creram. 10 espias foram e falaram, olha, não dá para a gente ir, porque o pessoal de lá é muito grande. Tem mais do que 1,90 m de altura. Maior que o pastor. Não dá para entrar, não dá para entrar. Vieram somente 2 e falando o seguinte, dá para entrar, sabe por quê? Porque o nosso Deus é maior do que eles. O nosso Deus é maior que eles. Davi enfrentou o gigante Golias. Ah, Davi, não vai dar, esse cara é muito grande. Ah, o meu Deus é maior. Meu Deus é maior. E a partir dali, então, quando nós não tememos a Deus, aquela primeira geração recebeu uma palavra do Senhor. Ninguém vai entrar na terra prometida. Porque foram incrédulos. Só quem entrou na terra prometida foi a segunda geração. E viu também a bondade, a manifestação do Senhor, fazendo várias coisas. Atravessaram o Rio Jordão. Entraram em Jericó. Tocando trombetas, a muralha caíram. Quando nós tememos a Deus, queridos irmãos, nós podemos ver a manifestação de Deus de uma maneira toda especial. Mas a igreja modelo, ela tem uma outra característica, que é a terceira característica, que é o desprendimento. O desprendimento, que pressupõe o quê? Uma fé comum. 3.000 pessoas e mais pessoas chegando, fazendo o quê? Crendo da mesma maneira, crendo no Senhor Jesus Cristo. Eu espero que todos nós nessa manhã tenhamos essa fé comum. Cremos que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor da história. Nós vamos fazer essa manhã, ou então hoje à tarde, porque quem está aqui de manhã não deve ter voltado ainda, deve voltar à tarde. Nós vamos fazer a nossa parte como cidadãos. Mas quem comanda, gente, quem comanda é o Senhor Jesus Cristo. Através de nós também, através de todos, como vamos eleger, vamos votar. Mas quem comanda é o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus é clara lá em Romanos, não há autoridade que seja colocada sem a vontade, sem a permissão de Deus.
sem a permissão do Senhor. Então, eu posso realmente ser desprendido, porque quem está cuidando de mim, quem está cuidando da minha terra natal, da minha pátria, da minha cidade, que são essas eleições para prefeito e vereador, é o Senhor, é o Senhor. Então, diante disso, eu posso descansar, porque Ele está cuidando, porque Ele está cuidando. E Ele está permitindo certas situações, até para nos chamar a atenção. Eu ouvi um testemunho muito claro, recentemente, de alguém, de um homem de Deus, que mora no Rio Grande do Sul. Nós moramos um tempo lá no Sul também. Eu tenho uma filha gaúcha. Então, eu e Beth moramos 7 anos e meio lá em Gramado, uma cidade assim, não muito legal, né? Que a turma não gosta muito e tal, mas é isso daí. Temos uma gramadense lá em casa. Quer dizer, agora já não está mais em casa. Mas esse homem falou o seguinte: olha, nós passamos, e ele foi um daqueles que perdeu casa e tal, foi uma situação drástica agora no mês de maio, por aí, né? E ele falou, o que eu percebi é que Deus chamou a nossa atenção, muita gente prestou atenção no que Deus estava permitindo. Aquela enchente toda, aquela, desculpe a palavra, aquela desgraça toda, porque Deus estava chamando a nossa atenção. Deus faz exatamente isso. Então, eu tenho que entender que tudo é de Deus, o desprendimento, porque nada é nosso. Nós somos apenas mordomos, Então, essa unidade que deve haver na nossa igreja, o Senhor contempla com a sua bênção. E o que acontecia é que nessa cidade aqui de Jerusalém, com tantas pressões de fora, o que acontecia? Muita gente era perseguida. Quando você, por exemplo, olha para o capítulo 7 e 8, depois que apedrejaram e mataram Estevão, a turma cristã foi expulsa de Jerusalém. É impressionante isso. Então, o que precisa haver nessas situações de dificuldade? Uma unidade do corpo de Cristo. Nada é seu. Tudo é de Deus. E você é apenas um administrador. Então, por gentileza, pelo amor de Deus, compartilhe com os outros aquilo que Deus tem lhe dado. Esse é o grande desafio dessa primeira igreja que ela nos traz. Como é que está a sua vida? Tudo é meu, tudo é meu, tudo é meu. A Bíblia fala claramente, lá em Efésios capítulo 4, versículo 28 e 29. Ela fala para a gente não falar bobagem, e tem muita gente falando bobagem, inclusive com o apoio da Bíblia, quer dizer, usando a Bíblia para falar bobagem. E tem uma outra palavra muito importante ali: trabalhe com as mãos, não roube mais, seja honesto, mas para que você tenha, olha só, para que você tenha sustento para você e que você tenha sempre uma possibilidade de ajudar outras pessoas. Isso é desprendimento, isso é generosidade. E o que Deus quer de cada um de nós é exatamente isso. Pergunto para você agora: você tem sido generoso? Você tem compartilhado com outros aquilo que o Senhor tem lhe dado? É uma pergunta que só você pode responder. E só Deus sabe se a sua resposta é verdadeiramente correta ou não. Essa generosidade, esse desprendimento, pressupõe o quê? Esse auxílio mútuo. Eu sei de uma coisa aqui. Eu sei que eu vou até fazer um teste com os irmãos. Será que nós conseguimos falar João 3,16 decor? João 3,16, acho que todo mundo conhece. Será que dá para a gente falar? Podemos falar alto mesmo, é para falar alto mesmo. Vamos lá? Muito bem, muito bem. Eu tenho alguns livros ali atrás. Se você depois quiser adquirir, você poderá fazê-lo. Mas eu vou dar um livro de presente para quem me falar decor, sem olhar na Bíblia. 1 João 3,16.
Não olha na Bíblia, tem que falar decora. 1 João 3, todo mundo conhece o Evangelho de João 3,16. Beleza, mas 1 João 3,16. Você não leu na Bíblia decorado? Então vai ganhar um livro. E é o pastor da igreja. Gente, o amor de Deus demonstrado em Jesus Cristo por nós, deve ser o amor que nós devemos ter pelos nossos irmãos. O amor é esse, dar a nossa vida, desprendimento, dar a nossa vida em favor do nosso irmão. Faça isso que provavelmente numa outra ocasião você vai ganhar o seu livro também. Mas pastor, pode me cobrar, hein? Está aqui já, tá bom? Muito bem. Quarta característica dessa igreja. Quarta característica. É uma igreja que é caracterizada, sabe por quê? Pela alegria. Pela alegria. A igreja se caracteriza pela alegria. Nós somos um povo bem-aventurados. Nós somos um povo feliz, porque a alegria do Senhor invade o nosso ser. E lembra de uma coisa, se você é crente, você tem o Espírito Santo. E se você tem o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, o que é? É alegria, alegria, alegria. Paulo diz, eu sei estar contente em toda e qualquer situação. Sei estar sendo honrado, ou mesmo sendo perseguido, mas eu estou alegre por dentro, eu estou contente por dentro, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Já dizia Neemias lá no Antigo Testamento. Alegria, queridos irmãos, não é circunstancial, mas é uma alegria contínua. Ficamos alegres quando a gente ganha um sorteio, quando a gente recebe um aumento de salário, quando alguma coisa vai bem, aí a gente fica alegre. Mas a alegria cristã independe das circunstâncias. A alegria cristã tem por base o quê? Essa unanimidade. É gostoso estar na presença do Senhor com os nossos irmãos. Por que a gente vem para a igreja de manhã? Podíamos estar aí, ou então indo lá para as eleições hoje, mas podíamos estar fazendo muita coisa aí. Aproveitando a praia, não sei se aqui ela é muito poluída ou não, mas eu sei que no Araçagi não é tanto. Mas enfim, podemos estar curtindo a vida. Mas é gostoso estar num momento de culto, na confraternização com os irmãos, louvando a Deus. Isso nos traz alegria. Essa é a vida do cristão. Que ele sorri, que ele canta na hora do enterro. Nós tínhamos nesse velório lá na terça-feira um público grande, talvez um pouco como esse daqui de hoje de manhã, ou talvez um pouco maior. E cantamos, e tinha muita gente da família dela que ainda não era cristã. Eles ficavam assim olhando para a gente, como é que esses caras estão despedindo de alguém que vai morrer, que já morreu, e estão cantando ainda, estão alegres. Sabe por quê? Porque a vida do Senhor Jesus em nossa vida faz diferença. Faz diferença. Eu espero que você curta a vida, temendo a Deus, sendo perseverante, sendo generoso. Isso te dá alegria, prazer. É mais feliz aquele que dá do aquele que fica pedindo, aquele que fica recebendo. Então doe, seja desprendido. Deus nos abençoa com a sua palavra, com a sua alegria. Um fruto do Espírito. Para isso eu preciso abrir a minha vida para que o Espírito Santo possa entrar e possa trabalhar em todas as áreas da minha vida. Essa alegria permite então uma vivência íntima, essa comunhão que deve haver entre nós nessa igreja. É gostoso ver muita gente, mesmo tendo eleições, muita gente aqui, essa comunhão, essa unidade, porque o Senhor Jesus nos traz alegria. É um sentimento no coração? Sim, mas é prático, não é só um sentimento. É você abraçar o seu irmão porque você gosta dele mesmo.
Não é só porque o louvor pede, então vamos abraçar. Não, não é isso. Isso é uma parte, mas queremos ter alegria junto com os outros. Por quê? Porque hoje, na época que nós estamos, na época de comunicação, podemos passar essa alegria um para o outro, orando um pelo outro, fazendo o quê? Um pequeno torpedo, mandando WhatsApp, falando, olha, eu lembrei de você. Receba esse versículo. Eu estou orando por você. Isso traz alegria, porque é uma unanimidade. Esse povo vivia dessa maneira. E aí, o resultado é muito interessante, a gente vai perceber agora nos versículos finais desse texto. 2,46, agora 2,47, a próxima característica dessa igreja. Ela se caracterizava pelo louvor de gratidão. O que nós cantamos hoje aqui foi um momento muito gostoso. As músicas que nós cantamos foram músicas especiais. Eu não sei porquê, mas realmente o pessoal do louvor foi muito próprio. Alguns hinos cantamos e muitas músicas do tempo que eu cantava também. Eu participei de Vencedores por Cristo. E várias músicas aqui do Guilherme Kerry e tal, esse pessoal todo eu cantei com eles. Como é gostoso a gente poder louvar o Senhor. E é exatamente isso que nós fizemos. Se você canta só porque nós estamos cantando, você está perdendo muita coisa. Cante, mas lembrando, pensando na letra. E aí você vai louvar a Deus, realmente. O louvor a Deus faz com que a gente possa ser grato a Ele por tantas coisas que Ele tem feito. E a grande coisa que Ele fez por nós, sabe o que é? É te dar uma nova vida. Você está aqui porque Ele te deu uma nova vida. Então louve a Deus, agradeça a Deus. Agradeça a Deus por aquilo que Ele tem feito na sua vida. Um dos frutos do louvor é a gratidão, é viver alegre. O crente, que é crente mesmo, não vive carrancudo. O crente, antigamente, era dito como o cara que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Não, o crente é um cara livre, você é uma pessoa livre, com responsabilidade. Mas Gálatas 5:1 diz assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Você não é um prisioneiro não, você é um homem livre, você é uma mulher livre. Então você tem esse semblante de alegria e de contentamento. E aí as pessoas perguntam, o que é isso? Por que você está toda hora numa situação delicada e você ainda está alegre? Estou alegre, sabe por quê? Porque tem alguma coisa diferente no meu coração. E eu posso louvar a Deus. E é interessante olhar para o texto, eu queria ler o 47 novamente com você, só para você ouvir a palavra de Deus. Eles louvavam a Deus, tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava dia a dia aqueles que iam sendo salvos. Sabe o que acontece? Quando nós somos alegres, quando nós compartilhamos, contaminamos o nosso meio ambiente com alegria, com louvor, as pessoas ficam perguntando, mas o que está acontecendo? E eu gosto de ficar com você porque você é uma pessoa diferente. Por quê? É diferente porque Jesus Cristo habita em nós. Louve a Deus, agradeça a Deus. E as pessoas vão perceber que você é diferente. E você vai poder testemunhar. A igreja vivia dessa maneira. E aí o que aconteceu? Caía na simpatia. O povo passava por lá e falava, puxa, esse pessoal é diferente. O pessoal é diferente. E é isso que Deus quer de cada um de nós. É isso que Deus quer dessa igreja. Deus quer que nós louvemos a Ele, para que as pessoas sejam atraídas para o Evangelho. O mundo está tão difícil de ser vivido aí, a luta pelas posições, um querendo subir em cima do outro para ficar em destaque. Não precisamos disso, porque nós já temos um destaque. Um dia eu vou estar com o meu Senhor para todo sempre. E aí, isso me leva a atrair outras pessoas. Eu quero esse tipo de vida. E o que acontece é exatamente isso. O louvor me leva a agradecer o Senhor
mesmo naquelas horas difíceis. Esse texto que aparece aí, 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 20 a 22 e 23, é um texto que depois você pode ler. Por favor, eu peço que você leia mesmo. Sabe o que aconteceu ali? Rapidamente eu vou contar. O rei Josafá, era um rei especial, um homem de Deus, liderando o povo de Judá. E aí veio uma notícia para ele um dia muito séria. Josafá, se prepare porque tem 3 exércitos aí preparados para acabar com você, para derrotar Judá. E quando ele ouviu essa notícia, a Bíblia diz que ele temeu, que ele teve medo. Ele teve medo. Mas sabe o que ele fez? Buscou o Senhor. Gente, nós enfrentamos cada situação difícil. Busque o Senhor, fale com Deus. Ele é o nosso Pai. E quando ele foi buscar o Senhor e orou, fez uma oração linda, capítulo 20 de 2 Crônicas é especial. Deus respondeu. E ele falou o seguinte: Josafá, faz o seguinte, você crê em mim? Então eu quero que você vá lutar. Mas só que você não vai colocar o exército na frente, não. Olha o que Deus apronta com a gente de vez em quando. Ele falou: Josafá, eu quero que você coloque o grupo de louvor, eu quero que você coloque os levitas na frente do exército, para eles louvarem a Deus, para eles me louvarem, para eles agradecerem a Deus. E foi para lá os grupos de louvor, foi para lá os levitas, sem saber o que ia acontecer. E eles começaram a cantar, louvar a Deus. E lá no versículo 22, 23, diz o seguinte: quando eles começaram a cantar, gente, quando nós estamos na situação pior que possa existir, e a gente está louvando a Deus, sabe o que acontece? Deus muda aquela situação. E Deus fez com que os 3 exércitos se degladiassem. Quando eles chegaram para o campo da batalha, todo mundo estava morto. Porque a batalha não é nossa, a batalha é de Deus. Então, por favor, pense nisso. Do que você tem agora, de outubro para frente até dezembro, coloque tudo na mão de Deus. E deixa Ele fazer, porque a luta não é mais nossa, é dele, porque Ele cuida da gente com muito amor. E Ele faz o quê? Coisas maravilhosas, mudando completamente a situação. Mudando a situação e mudando também o nosso coração. Dando mais fé, mais alegria. E aí, sabe o que acontece? Olha o finalzinho do 47. Quando isso acontece, quando essa igreja vive assim, cada dia, o Senhor vai colocando mais gente nova no nosso meio. Porque a graça dEle é maravilhosa, se estende e vai acrescentando gente. Nós fazemos o nosso trabalho. Não precisa sair pregando por aí, não. Se quiser fazer isso, aleluia. Mas viva uma vida bonita, porque isso vai atrair as pessoas. Vai atrair as pessoas para quem? Para o Senhor Jesus Cristo. Enquanto isso acontecia, o Senhor ia acrescentando. Não somos nós que acrescentamos, é o Senhor que ia acrescentando pessoas à família dele. Quero terminar lembrando o seguinte: nós tivemos aí recentemente as Olimpíadas e nós já vimos vários jogos, né? Com certeza você já viu algum jogo e você vê, por exemplo, um jogo de basquetebol, e você nunca viu um jogo terminar com 0-0. Não tem no basquete, no futebol tem, no basquete não tem. Sempre tem um ponto a mais, sempre tem cestas sendo feitas. Por quê? Porque quando uma partida é feita corretamente, o que vai acontecer? Os pontos vão surgindo. Quando uma igreja vive corretamente, sabe o que vai acontecer? Ela vai crescer, porque a boa mão de Deus está sobre ela.
Quando você vive corretamente, sabe o que vai acontecer? A boa mão de Deus vai estar sobre você e você vai ser abençoado. Que Deus possa nos abençoar e possamos ver nessa passagem exatamente aquilo que Ele quer que a gente perceba. Conclusão. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Ao seguir o modelo original, toda a igreja tem, da parte de Deus, a sua bênção para o seu ministério. Plenitude pode ter a bênção de Deus, andando dessa maneira, para glorificar o nome do Senhor. A nossa participação tem feito com que a nossa comunidade se caracterize como a igreja dos primeiros anos. A sua participação, a minha participação na minha igreja local tem feito que a minha comunidade, a sua comunidade, a plenitude, seja um modelo também, como essa igreja primitiva. Como seria caracterizada a sua comunidade, como seria caracterizada toda a igreja plenitude, se todos os membros fossem iguais a você? Já pensou nisso? Pense nisso. Peça a graça de Deus, peça a capacitação dEle, para que Ele possa lhe abençoar, para que essa igreja, o nome é muito lindo, né? Igreja Plenitude. A igreja cheia da graça, do poder de Deus. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa abençoar vocês. Vamos orar? Depois do pastor. Pai querido, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua bondade. Eu quero te louvar, porque o Senhor é um Deus generoso para conosco. Tem nos dado uma nova vida. E nós reconhecemos que nada nós somos. Tudo é do Senhor. E te pedimos que o Senhor possa nos dar, como filhos teus, essas características que nós vimos nos primeiros cristãos. E que o Senhor possa dar também para a Igreja Batista Plenitude essas características, para que cada vez mais a luz do Evangelho, a luz do Senhor Jesus Cristo, seja transmitida para essas pessoas que moram aqui ao redor, para a cidade de São Luís, que possa perceber que temos uma igreja exemplar, modelar, porque tem andado segundo as suas características. Nós te louvamos, te bendizemos, te pedimos a tua bênção para o restante desse dia. Abençoa o nosso país, Senhor. Que essas eleições corram em tranquilidade e que o Senhor seja honrado através da vida desses que o Senhor vai colocar no poder. Que as pessoas possam ser bem atendidas. Conceda, Pai, a tua graça para o nosso Brasil, através de cada pequena cidade, através das grandes capitais. Que a tua boa mão esteja sobre esses líderes e que nós, como cristãos, possamos nos lembrar de orar sempre por eles, pedindo a tua bondade sobre eles. Assim nós oramos, pedimos isso, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.